Olá, sejam bem-vindos, alunos do ciclo 2, quarto e quinto anos da Rede Municipal de Ensino. Tudo bom com vocês? A nossa aula é com a Pró Michele Reis, de Matemática, e ela vai contar pra gente o tema de hoje, não é, Pró? Hoje nós estamos para revisar os assuntos. E que assuntos são esses? Medidas e grandezas. Olha, ai, viu? Fiquem atentos porque a aula de vocês vai começar agora. Amo Carol, amo brincar com ela. A diferença de nosso tamanho dá pano para manga, viu? Mas vamos lá, continuar medindo, continuar entendendo as grandezas, não é? Porque hoje nós vamos revisar os nossos assuntos, tá? Vamos começar com a primeira questão. Pega lápis, papel, borracha e seria muito interessante você anotar as respostas para você comparar aí o que você acertou e o que você errou para medir o seu crescimento, tá bom? Vamos lá então para a primeira questão. A linha abaixo corresponde a um barbante medindo 1 metro. De acordo às marcações, responda se é verdadeiro ou falso as afirmações. E aí, será que você está preparado? Vamos lá então. Olha o nosso barbante aqui. O tamanho total dele é 1 metro, tá? Então, observe que nós temos uma marcação em azul, essa que está no centro em vermelho e essa daqui em verde. Essas marcações são muito importantes quando a gente está trabalhando grandezas e medidas. Por quê? Porque às vezes não temos fita métrica em casa para medir. E aí, nós já vimos em algumas aulas que nós usamos outros tipos de instrumento que serve também como parâmetro de medida. Então, vamos entender dentro de cada afirmação aqui se o que ele está falando pode ser verdade ou não. Começando aqui, a primeira afirmação. A marca azul é 30 centímetros. Olha aí. A marca azul é justamente essa aqui. Vamos compreender o seguinte? Se isso aqui fosse uma fita métrica, estaria medindo daqui seria o 0 e aqui seria o 100, os 100 centímetros, que dá 1 metro. Então, observem, daqui para aqui 100. Essa daqui, a vermelha, é o centro, é o meio. Então, se eu dobrasse esse barbante no meio, esse barbante de 1 metro, o meio representaria quanto? Guardem essa informação na mente. E essa daqui em azul? Observe a distância daqui para cá, são iguais, olha. Então, daqui para cá também são iguais a distância. Então, observe que há uma relação aí de proporção, tá? Então, aqui, essa marcação vermelha é como se eu tivesse dobrado o barbante ao meio. E essa daqui azul corresponde justamente à metade do caminho entre aqui e aqui. Então, vamos voltar agora para a nossa afirmação. A marca azul é 30 centímetros. Vamos com calma. Olha, daqui para aqui é metade de 1 metro. Então, se é metade de 1 metro, essa vermelha seria quanto? 50 centímetros, tá? Se aqui para cá é 50 centímetros, a azul está no meio do caminho. Então, a azul também corresponde à metade dos 50 centímetros. Olha, daqui para cá é 50 e ela está no meio. Então, a metade de 50 é justamente quanto? 50 dividido por 2 dá? Faz o cálculo aí, mas eu já adianto o seu lado. Dá exatamente 25 centímetros. E aí? A azul corresponderia à medida de 25 centímetros. Só que aqui a minha afirmação está dizendo que a marca azul é 30 centímetros. E aí? Falso, né, gente? Vamos conferir.
Tô dizendo falso, né, gente? Então, agora vamos para a nossa segunda afirmação. A marca vermelha representa 50%. Tô fazendo questão difícil para vocês, né? Gente, mas não é difícil, não. Olha, se a metade do caminho aqui para cá é 100, e a gente viu que na nossa aula de porcentagem a gente aprendeu que a metade corresponde a 50%. Então, se você aprendeu o que está lá na aula de porcentagem, essa questão aqui você resolve de olho fechado. Sim, é verdade. A marca vermelha corresponde a 50% do barbante. Verdadeira. Muito bem. Verdadeira. A marca vermelha representa 50%. Vamos para a próxima? A marca verde é 75 centímetros. Olha que doideira. Aqui eu falei 50% e aqui eu falei em centímetros. Tem relação? Tem uma relação muito próxima. Por quê? Porque na fita métrica, 1 metro corresponde a 100 centímetros. Então, é como se tivesse dividido em 100 partes. Então, sim, dá para fazer essa relação nesse caso, tá bom? Porque se trata de 1 metro, que é 6 centímetros. Então, a marca verde é 75 centímetros. Olha a marca verde aqui, ó. Então, vamos pensar com proporção? Olha aqui, aqui a gente já viu que é 25 centímetros, né? Daqui para cá, 25. Daqui para cá também é 25, essa distância, né? Porque 25 mais 25, 50. Nós vimos que também é a mesma distância daqui para cá, que vai ser também mais 25 centímetros. Então, observe, 50 mais 25 centímetros, se você fizer a continha direitinho, que é a conta de mais, 50 mais 25, vai dar justamente 75 centímetros. Então, essa terceira afirmação também é verdadeira. Vamos conferir? Olha aí, vejo verdadeira, 75 centímetros. Cansado? Não, anima aí. Errou muito? Calma, na próxima você acerta. A marca azul é 1/4 da fita. 1/4. Olha, misturando todos os conceitos que a gente aprendeu. 1/4. Lembra que eu falei que 1/4 é o mesmo que 25%. Então, observe, a marca azul é 1/4 da fita. Então, daqui para cá, dá justamente os 25 centímetros, que nessa relação aqui dá para comparar com o metro e com a porcentagem. Então, nesse caso, é 1/4 realmente. Tem outra forma também de você ver. Observe, quantas partes está dividido aqui o barbante? Em 4. 1, 2, 3, 4 partes. Aí, essa marca azul está justamente na primeira parte de 4. Então, sim, mais do que sim, essa está correta. Isso aí. Vamos para a próxima. A marca verde corresponde a 3/4. Se a primeira corresponde a 1/4, que a gente viu aqui, então se eu chegar aqui na verde, quer dizer que eu andei 1 pedaço, 2 pedaços, 3 pedaços de 4. Então, eu não tenho dúvidas. Essa também está correta, ó. Essa daqui é verdadeira. Tô craque ou não tô? Espero que você também esteja, viu? Mas vamos caminhando. Por último, a alternativa diz:
10 centímetros deve ser marcado depois da marca verde. Ai, ai, ai. Olha a marca verde aqui. Ele está dizendo que 10 centímetros deve ser marcado depois dessa marca verde, ou seja, aqui. Sério? Não. Nada a ver, nada a ver. Se aqui é 50 centímetros, como é que eu vou marcar 10 aqui? 10 está aqui, ó. Antes da marca azul. Então, não. Essa daqui é super falsa. Vamos botar um F bem grande nela. Super falsa. E aí, acertou muitas coisas? Errou muito? Poxa, se errou, volta lá nas outras aulas, dá uma revisada também nos livros, no material Nossa Rede, para que você avance aí, tá bom? Mas ainda tem questão, vamos avançar. As crianças estão comparando os pesos das frutas. Se 6 limões são aproximadamente o peso de 2 mangas, para equilibrar a balança com 3 mangas é necessário. Eita, confundiu tudo a sua mente, né? Vamos voltar aqui. Olha, antigamente as pessoas usavam mais essa balança, que é a balança de equilibrar. Então, eu teria que botar aqui uma quantidade proporcional a de cá para que ela ficasse equilibrada. É uma balança até legal para você fazer em casa, dá para fazer com cabide, tá? Mas, vamos lá, observe. Ele disse que quando as crianças colocaram 6 limões aqui e 2 mangas aqui, eles conseguiram deixar a balança equilibradinha. Se ficou equilíbrio é porque o peso das duas era igual. 6 limões para 2 mangas. Ele quer saber o seguinte. Para ele equilibrar a balança com 3 mangas, o que é que ele precisa fazer do outro lado em relação aos limões? Vamos lá. Vamos calcular aqui. Olha, ele botou 6 limões... certo? Limões. E aqui foram as mangas. Aqui ele colocou 6 limões e equilibrou com 2 mangas, certo? Então, vamos pensar em proporção. Se ele tivesse colocado uma manga só, quantos limões será que seriam necessários? Se eu reduzir aqui a quantidade para uma manga, eu vou ter também que diminuir a quantidade de limão para equilibrar o peso, certo? Então, observe. Se eu reduzir aqui pela metade, ou seja, se eu botar uma manga só aqui, provavelmente eu vou ter que reduzir também a metade dos limões. Então, eu vou ter que botar 3 limões aqui, certo? Então, para uma manga, eu tenho 3 limões. Para 2 mangas, eu vou ter 6 limões. Agora, se eu quiser 3 mangas, o que é que eu vou ter que fazer? Quantos limões eu vou ter que ter aqui na balança? Eu vou ter que retirar 3 limões? Vou ter que retirar ou vou ter que colocar mais? Eu vou ter que colocar, porque o lado de cá ficou mais pesado, então eu vou ter que colocar mais peso aqui, certo? Então, vamos lá. Essa letra a gente já manda ela embora, porque eu não posso retirar, eu vou ter que colocar. Então, eu botei aqui, acrescentar 2 limões. Se eu acrescentar daqui para cá, eu acrescentei quantos? Mais 3, ó, 3 mais 3 deu 6. O que eu fiz daqui para cá foi acrescentar, né, mais 3 limões para dar 6. Se daqui para cá eu botei mais 3, daqui para cá também eu vou precisar botar mais 3 limões. E aí, vou ficar com quantos limões aqui? Vou ficar com 9 limões para 3
mangas, certo? Então, que é justamente a resposta da letra C. Eu preciso acrescentar 3 limões para que eu consiga equilibrar a balança com 3 mangas, certo? Vamos conferir então a resposta, ver se eu estou boa aí nesse pensamento de proporção? Muito bem, deu certinho. Vamos avançar para a próxima questão. Olha aí, agora a questão fala de tinta. Para fazer 5 litros de tinta amarela, precisa-se diluir 80 ml de corante. Para fazer 3 litros de tinta, quantos mililitros de corante aproximadamente são necessários? Bem, vamos pensar no sentido da palavra diluir. O que é diluir? Diluir é justamente você dividir uma coisa na outra, certo? Misturar. Nesse caso aqui, ele tem 5 litros de tinta, certo? E ele diluiu nesses 5 litros de tinta 80 ml de corante, tá? Pense aí, isso foi para 5 litros, foi a minha quantidade total. Para fazer 3 litros de tinta, ou seja, é menos tinta que ele vai precisar, quantos mililitros de corante a gente vai precisar? Então, observe. Para fazer 3 litros de tinta, é menos tinta. Então, eu vou precisar de mais corante ou menos corante? Vou precisar de menos corante, porque eu vou fazer menos tinta. Então, a gente pode pensar de 2 maneiras. A primeira maneira, que é um raciocínio mais elaborado, é você pensar o seguinte, olha, 5 litros de tinta, eu usei 80 ml. Vamos pensar na proporção de novo. 5 é meu todo, ó, tinta e aqui o corante. Então, vamos pensar. 5 de tinta, eu usei 80 de corante, certo? Só que agora o meu pensamento é o seguinte. Eu vou usar menos tinta, né? Eu vou precisar de 3 litros de tinta. E eu não sei quanto de corante eu vou precisar, tá? O que é que a gente pode fazer? 5. Qual é a metade de 5? É o nosso pensamento dedutivo. Qual é a metade de 5? Não está perto de 3 a metade de 5? A metade de 5 é 2,5. 2,5 está perto de 3. Então, se eu diminuir pela metade a quantidade de tinta, eu também vou ter que diminuir pela metade a quantidade de corante, certo? Então, se a metade de 5 é 2,5, 2,5 está muito perto de 3, tá? 2,5, para 2,5 eu vou ter a metade do corante, que é a metade de 80. Qual é a metade de 80? Não é 40? Então, para 2,5 de tinta, eu tenho 40 de corante. Para 2,5 de tinta, 40 de corante. Por que eu estou repetindo? Porque aqui, ó, a letra C tá 40 ml de corante. É a resposta? Não, porque 40 ml de corante seria para 2,5. Mas eu quero um pouquinho mais de tinta, eu quero 3 litros de tinta. Então, eu vou precisar botar um tiquinho a mais de corante, certo? Então, das minhas opções, qual é que está pertinho de 40? É justamente a letra B. 50, então. Como ele quer aproximadamente, eu posso marcar a letra B sem medo de ser feliz, porque ela é a resposta certa, com certeza. Mas se você gosta de matemática, quer fazer cálculos, supercálculos mirabolantes, você também pode fazer uma divisão simples.
Observe que ele dividiu 80 para 5 litros, certo? Então, vai ser a forma 2 aqui. Ó. Vou passar aqui. E aqui é outra forma da gente fazer o mesmo cálculo da questão. Ele pegou 80 ml de tinta e dividiu para 5. Então, vai ser 80 dividido por 5. Aí a gente vai achar a quantidade para 1 litro. 1 litro só. 80 dividido por 5. Vamos lá. 8 dividido para 5 dá 1. 1 vezes 5, 5 para 8. Eu vou botar aqui, ó. 1 vezes 5, 5. Aí eu calculo a subtração. 5 menos 8 dá 3. Uso o zero aqui embaixo. 30 dividido para 5 dá 6. Sei rápido porque eu tenho a tabuada aqui, ó, na minha cabeça. 6 vezes 5, 30. Ó, 6 vezes 5, 30. Aí eu pego o que eu tenho menos o que eu preciso. Dá 0. Então, 80 dividido para 5 é igual a 16. 16 é a capacidade de mais ou menos de 16 ml de corante, é para 1 litro de tinta. Mas eu não quero para 1 litro só, eu quero para 3, ó, 3 litros. Então, eu pego esse 16 aqui, que é o corante, e multiplico por 3. 3 vezes 6, 18. Sobe 1. 3 vezes 1, 3. 1 mais 1, 4. Não tem 48 ali, Pró. Não vai ter, porque ele quer uma estimativa. Ele falou aproximadamente. Então, quem é que está mais perto de 48? O 50 ou o 40? O 50. Então, ó, marca aí. Letra B, a resposta. Você escolhe. Como você achou mais fácil? Com aquele pensamento ou fazendo a continha? Você escolhe, porque muitas questões da prova a gente responde só usando a cuca, tá bom? Vamos acelerar, porque essa questão aqui precisa de velocidade. A distância da minha casa para a escola é 6 quilômetros. Na minha rotina, eu trabalho pela manhã, almoço em casa e volto para trabalhar pela tarde. De quanto foi o meu percurso? Sabe o que significa percurso? Vamos entender aqui no dicionário? Consultando lá o dicionário do Google, eu vi que percurso significa o ato de percorrer ou a distância ou espaço percorrido, o trajeto que você faz durante o período, certo? Então, quando eu pergunto de quanto foi o meu percurso, eu quero saber qual o total do meu trajeto no dia, né? Qual é o meu trajeto? Olha, eu falei que a minha rotina era da escola para casa, certo? Da casa para a escola, volto para almoçar e depois volto para o trabalho e subentende-se que eu volto para casa depois do trabalho, certo? Então, nesse caminho, eu andei 6 quilômetros. Agora, ó, é a distância da minha casa para a escola. Então, ó, casinha linda da Pro Michele. Escola. Escola. Olha que lindeza. Daqui para cá, eu disse que eu ando 6 quilômetros. Então, eu vou, gasto 6 quilômetros. E eu volto. Olha lá, eu vou 6 quilômetros, mas eu volto. Volto para quê? Eu volto para almoçar. E depois acabou? Não, eu ainda volto para trabalhar de tarde. Então, quando eu fui, eu andei 6. Quando eu voltei, eu andei mais 6. E quando eu voltei para trabalhar de tarde, mais 6.
Aí voltei para casa, porque eu não dormi na escola, né, gente? Mais 6 para voltar para casa. Eita, quanto 6! 6 mais 6 mais 6 mais 6. Tudo isso se resolve como uma linda conta de multiplicação, rapidinho. 6 4 vezes. Então, eu faço 6 vezes 4. Me diga aí de cabeça quanto é 6 vezes 4. 6 vezes 4, 24. 24 quilômetros. Lembre que o 6 está em quilômetros. Vamos às alternativas? 24. Não tem 24 não, viu? Tem 1.200, 12. Bem, o mais perto aqui tem 2.400 quilômetros. É 2.400, não, é 24 quilômetros, gente, não é 2.400 não, tá? Mas observe aqui a letra D, 24.000 metros. Se você é sabidinho e sabidinha, perceba então que a pegadinha dessa questão tá aqui. 24, ele não botou a resposta em quilômetros. Olha que professora Michele malvada, faz isso para dificultar a vida da gente. É porque eu quero que vocês fiquem sabidos bem. Então, eu peguei e coloquei a resposta em metros. E aí, como é que eu faço? A gente já aprendeu que para transformar quilômetro em metro, a gente precisa multiplicar, tá? Vai multiplicar por quanto? Multiplicar por 1.000, tá? Porque 1 quilômetro é igual a 1.000 metros, tá? É a medida de comparação. Esse casinho aqui, ó, ele justamente diz que é 1.000. Então, você vai pegar 24 vezes 1.000, dá justamente 24.000. Mas é 24.000 quilômetros, Não. Se você multiplicou por 1.000, vai virar metros. 24.000 metros. Vamos lá para a nossa resposta? Belezinha, hein? 24.000 metros. Sim, olha. Como é que você avalia seu aprendizado? Você está achando que está muito difícil essas atividades sobre porcentagem, sobre grandezas e medidas? Bem, tudo na matemática depende do teu exercício. Quanto mais você exercita as questões, mais você vai começar a desenvolver o raciocínio matemático e vai começar a perceber formas diferentes, mais rápidas de resolver as questões, tá? Então, o que é que eu aconselho você? A minha vontade é que você esteja sempre crescendo. Então, eu te aconselho, nesse momento, a você pegar exercícios, livros, pedir lista de exercícios aos professores para exercitar mais e mais esse aprendizado aqui, tá? Deixo para vocês o meu abraço e até a próxima aula.